Então, galera, continuando os seminários, passo o comando ao grupo, por favor. Assumam a sala de aula, galera. Estão me ouvindo? Estou ouvindo perfeito. Tá aparecendo aí a tela? Sim. O nosso trabalho é sobre polímeros na construção civil. O professor já deu uma aula para nós sobre polímeros, e agora a gente vai focar na parte aonde que é aplicado na construção civil. Maravilha. Eu passo agora a palavra para a Larissa. Tá, troca de slide aí. Troquei. Obrigada. Que começa com a introdução dos polímeros. Aí, o que explica aqui? Como é obtida a reação deles, os compostos. Vou ler para vocês entenderem melhor a rodinha ali. Substâncias químicas, um peso molecular de... não sei falar isso. Não consigo falar isso. Só um pouco, onde é que tu tá? Ali nas substâncias, peso molecular de... Daí eu me perdi. 10 na menos ou na... Eu não consigo enxergar a potência com meus óculos aqui. Tá, tudo bem. Tem beleza. um trezinho. 10 na sétima ou 10 na sexta? 10 na sétima dá para ver. É 10 na 3. 10 na 3, beleza. 10 na 3 e 10 na 7. 10 na terceira potência e 10 na sétima. Tranquilo. Tá, e 10 vai na lá que tu tá indo bem. Tá. Obtidas pela relação denominada polimerização, onde compostos químicos de baixo peso molecular, monômeros, reagem entre si para formar uma macromolécula, que a macromolécula é a repetição das unidades das estruturais. As unidades estruturais são ligadas entre si por ligações covalentes. Aí a introdução. A palavra polímero origina-se do grego poli, muitos, e mero, unidades de repetição. Assim, um polímero é uma macromolécula composta por muitas dezenas de milhares de unidades de repetição denominadas meros, ligados por ligações covalentes. Mas nas últimas décadas, os polímeros têm sido cada vez mais utilizados na construção civil, por ter um baixo custo e pelas suas magníficas propriedades. Os polímeros classificam-se em naturais, sintéticos, termofixo, termoplásticos. E aí a gente vai ver quais são naturais e quais são os sintéticos. Os naturais são o asfalto, a madeira, o couro, o algodão, lã. E os sintéticos são a resina epóxica, poliésteres, polimetacrilato de metila. Meu Deus, são nomes muito estranhos, mas vocês estão acompanhando ali. Tá tranquilo. Aí os termofixos não podem ser moldados após a fabricação. São cadeias reticuladas, deforma menos e tem boas propriedades estruturais. As termoplásticas podem ser remoldados após a fabricação, amolecem ao serem reaquecidos e tem uma deformação substancial. Daí, o próximo diz: a figura abaixo mostra a forma aproximada como se distribuem as aplicações do plástico. Aí diz, como elas são usadas, qual é a porcentagem de uso delas. Em embalagens, que é o que a gente mais vê elas, no caso, porque tudo que a gente compra hoje em dia vem numa embalagem. Na construção civil é só 18%, mas também é bem alto, porque é ocupado em
canos, em vários utensílios, tipo, tanto para a parte da construção como para a parte da estética. Aí, passando de slide, a gente tem alguns polímetros usados na construção civil, que são o que a gente falou, que eu falei antes, que é a resina epóxi, que é termofixo, endurece quando se mistura com agente catalisador ou endurecedor, é adesivo para colagem de materiais, tinta de altas resistências, preenchimento de vazios e revestimento mais duráveis. Daí tem uma fotinho dela ali para ver como ela é. Aí as vantagens dela: coeficiente térmico maior do que concreto, comportamento frágil, mais frágil do que o concreto, excelente aderência, alta resistência à tração e resistência à compreensão, altamente resistente ao ataque químico e o desgaste. Já as desvantagens: algumas não podem ser usadas em ambientes úmidos, fortemente alergênico e odor forte antes da polimerização. Aí a gente passa para o próximo, que é o poliéster, que é uma categoria de polímeros que contém um grupo funcional e essa é a sua cadeia principal. Vamos falar sobre eles. Daí tem umas imagens para a gente dar um exemplo deles, que são usados em garrafas. Tá, daí as vantagens dele. Ele é termoplástico ou termorrígido, coeficiente térmico de maior que o concreto, boa resistência química, fácil de usar e barato, boa resistência e ductabilidade. A desvantagem dele é que tem maior expansão e encolhimento que o concreto. Já esse, que é o politerefato, não consigo falar isso, que é de PET, tem uma boa resistência mecânica, térmica e química. Resina de engenharia, fácil reciclabilidade, que são os PETs, tudo que contém plástico. Policarbonato. Diga. Só volta no slide só para complementar. Tá. Então, o politerefalato de etileno. Ele foi desenvolvido em 1941. Ele é formado pela reação entre ácido tereftálico e etileno glicol, utilizado principalmente em forma de fibras para tecelagem e embalagens de bebida, como está na imagem. Então, o policarbonato. O policarbonato são polímeros de cadeia longa, formados por grupos funcionais, unidos por grupos de carbono. São moldáveis quando aquecidos, sendo por isso chamados de termoplásticos. Eles são transparentes, translúcidos como vidro, altamente resistentes ao impacto, possuem boa estabilidade dimensional, boas propriedades elétricas, resistente à chama e fácil reciclabilidade. Aqui estão alguns exemplos. Ele é muito utilizado em coberturas para pergolados e outros cobertos. Eu vou falar, vamos dar tapa aqui. Eu vou falar um pouco sobre o polimetacrilato de metilo. Ele é um polímero de adição formado pela união sucessiva de muitas unidades de moléculas de metacrilato de metilo e conforme mostra a figura no slide. Nessa reação, obtém-se uma massa pastosa que é derramada sobre o molde. E desse molde sai um plástico que ele é transparente e cristalino e ele tem um aspecto semelhante ao do vidro. Porém, ele tem algumas vantagens sobre ele, porque ele é mais leve e a densidade dele é em torno de 1,18 gramas centímetros cúbicos. Ele é mais resistente ao impacto e ele também pode ser serrado, diferente do vidro, que não pode. O PMMA, que é mais conhecido como acrílico, ou plexiglass, ou ainda por lercite,
A sua massa molar varia entre 500 mil gramas mol e 1 milhão de gramas mol. Ele é aplicado em lente de contato, painéis transparentes e em até como aquelas cestas de basquete, não sei se vocês acompanham, também é feito de acrílico, porque do impacto da bola e tudo mais. Ele tem algumas vantagens, não sei se pode passar o próximo slide. Tá. Ele tem a vantagem dele, que é a dilatação térmica, que é maior que o concreto, ou seja, ele não dilata tão facilmente. Ele tem uma baixa viscosidade, que é menor que a água. Ele é menos denso que o vidro e ele resiste ao impacto, como eu comentei. Ele não se estilhaça, mas pode quebrar em grandes pedaços. Isso também pode ser uma desvantagem, porque o vidro, quando ele quebra, ele vira vários pedacinhos e pode ferir. Só que o acrílico, quando quebra, ele sai em grandes fissuras e isso pode cortar, cai e acaba que gera mais problema que o vidro. Ele não filtra a luz ultravioleta e o custo dele é elevado. E ele também é bem difícil de ser reciclado. Eu vou passar a palavra para o Luan. Poliestireno. Poliestireno é um termoplástico que possui vários anéis benzênicos nas suas cadeias poliméricas. Ele possui uma aparência semelhante ao vidro, porém existem mais, digamos, duas variações do poliestireno, que é o expandido, que a gente conhece bastante, que é o isopor, que durante a realização são adicionados certos gases que levam a essa expansão. E também tem o de alto impacto, que é produzido adicionando ao poliestireno 10% de polibutadieno ou de estireno butadieno, o que torna ele bastante resistente. As vantagens é elevada dureza, rigidez e resistência à tração. Ele tem um baixo custo, uma pequena absorção de umidade. Ele é atóxico e inodoro, boa estabilidade dimensional e é um bom isolante térmico e acústico. A desvantagem é baixa resistência à tração, baixo módulo, baixa resistência ao calor e à chama, baixa resistência às intempéries e é frágil. Agora acho que é o Davi, se eu não me engano, ou o Pedro. Isso, pode passar. Então, o pluricloreto de vinilo, popularmente conhecido como PVC, é um dos polímeros sintéticos de plástico mais produzidos no mundo, com uma vasta possibilidade de aplicações, principalmente na construção civil. Bom, então ele é o único material plástico que não é 100% originário do petróleo. 50% de cloro, cloreto de sódio, sal de cozinha e 43% de eteno, derivado do petróleo. Ele possui um maior volume de comercialização no mercado. Ele tem uma boa resistência à degradação química e boa resistência à abrasão. Aqui estão alguns exemplos, como o forro PVC, que é muito utilizado em casas, e os encanamentos também, que são feitos de PVC. Pode passar. Vantagens. Só volto lá. Então, algumas vantagens do PVC. Ele é excelente isolante térmico, elétrico e acústico. Ele possui uma estabilidade a longo prazo e ele possui uma adesão ao vidro. Algumas desvantagens. Ele possui baixa resistência mecânica, baixa estabilidade dimensional, alto coeficiente de dilatação, baixa resistência física aos choques e ao fogo. No caso, se a casa incendiar pegar fogo, o PVC ele não irá pegar fogo, mas ele irá se deformar. É isso, então pode passar. Então, policloropreno, popularmente conhecido como neopreno. Ele é utilizado como um substituto para a borracha natural. Ele possui uma boa resistência à fadiga, boa resistência ao calor.
e também uma boa resistência à queima e ozônio, porém ele possui um elevado custo. Aqui estão alguns exemplos, como a luva e uma lona emborrachada. Pode passar. O polietileno. Existem vários tipos, como o HDPE, o LDPE, LLDPE, o HDPE. Eles são quimicamente os polímeros mais simples. Eles possuem um baixo custo, durável, resistente às intempéries, resistente química à umidade. Excelentes propriedades elétricas e possuem um fácil processamento. Alguns exemplos são tubos e mangueiras corrugadas e esse plástico que seria para a embalagem de alimentos. Pode passar. Então, o poliuretano, PU, é um polímero que compreende uma cadeia de unidades orgânicas unidas por uma ligação uretânicas. Ele é utilizado em espumas rígidas e flexíveis, abrasivos, selantes, preservativos e carpetes. Ele possui uma resistência a produtos químicos. Ele também é um material leve, resistência ao desgaste, resistência à abrasão, resistência ao corte e ao rasgo. E também é resistente ao ozônio e a micro-organismos. Pode passar. O poliacetato de vinila, PVA. É um polímero sintético, termoplástico, insípido e inodoro, utilizando na indústria para a produção de cola de madeira, tintas e algumas gomas de mascar. Pode passar. Então agora vamos falar de algumas aplicações na construção civil. Pode passar. Então, os polímeros, no caso o PVC aqui, eles são muito utilizados em instalações hidráulicas. Antigamente eram utilizados encanamentos metálicos, só que esses encanamentos com o tempo eles iam se desgastando, enferrujando, também eles eram muito pesados. Então eles foram substituídos pelos canos de PVC. E são utilizados até hoje, pois eles possuem uma grande resistência e um baixo peso, e não se degeneram com o tempo. Pode passar. Eles são utilizados na instalação de água fria, água quente, esgoto e gás. Bom, então as instalações elétricas. São eletrodutos para a passagem de fios e cabos, interpéries nas paredes dos condutores. Perfis de instalações elétricas aparentes, fios e cabos com isolamento, componentes terminais como tomadas, interruptores, placas e entre outros. Isso, pode passar. Agora eu vou passar a palavra para o Pedro. Eu vou falar um pouco sobre adesivos e vedações e eu vou começar falando com a epóxi. Nós, durante apresentações de alguns grupos, nós vimos o pessoal da engenharia civil também, que falou sobre a reação de alcalinos agregados, comentar sobre a aplicação da epóxi em rachaduras do concreto. E eu vou trabalhar também um pouco em cima disso. A cola epóxi, ela também é conhecida como poliepoxídeo, ou ela é um excelente adesivo que apresenta características semelhantes a de uma solda metálica e ela pode ser utilizada para colar os mais variados tipos de objetos, como metal, plástico, vidro, concreto, fibrocimento, cerâmica e por aí vai. Por esse motivo, ela é considerada uma cola super versátil e resistente. O adesivo epóxi, ele é altamente durável após a secagem e ele tem a resistência ao calor em torno de 120 graus Celsius, dependendo da aplicação, não é em todo. Ele também tem uma resistência à água e ao óleo e a alguns ácidos. Ele é um plástico termofixo que se endurece quando se mistura com um agente catalisador ou endurecedor. E a resina epóxi mais frequentes são produtos de uma reação entre a epicloridrina e o bisfenol A.
Uma das cola epóxi mais utilizadas hoje em dia no mercado é a RE500SD. Tem um vídeo dela de em torno de 7 minutos que eu iria apresentar, mas ele é longo e acaba que ia perder muito tempo. Mas é bem interessante a aplicação dele. Depois eu vou mandar no chat também o vídeo, caso alguém queira ver. Porque essa cola, ela tem um nível altíssimo de homologação no mundo. Ou seja, ela tem um certificado dela de qualidade, de referências e entre outros, é altíssima. Ela pode ser utilizada para regiões sísmicas e para o concreto fissurado. Ela é recomendada para estruturas, ancoragens, vergalhões e barra roscada em concreto. Um comentário que eu queria falar sobre a epóxi no Brasil é que nós utilizamos a epóxi em lata e não é o recomendado, porque nos Estados Unidos e na Europa eles já aboliram isso como nas construções civis. O indicado é utilizar a injetável. Pode passar o próximo slide. Tá. Eu vou falar um pouco sobre silicone também. O silicone, eles são compostos quimicamente inerentes, inodores, insípidos e incolores. Eles têm a resistência à decomposição do calor, água, agentes oxidantes e, além de serem bons isolantes elétricos. Eles podem ser utilizados em grandes variedades e formas de inúmeras aplicações práticas. Um exemplo, acho que passa o próximo slide já. Obrigado. Um exemplo é o silicone selante. Ele também é conhecido como cola de silicone ou silicone adesivo e ele serve para garantir a proteção de pequenas estruturas. Existem dois tipos de silicone selante, que é o acético e o neutro. O acético, ele tem um odor característico, bem parecido com vinagre, um odor meio forte, assim. E ele é indicado para aplicações em materiais permeáveis, locais de infiltração, águas, calhas, halos, telhas. Eu precisava ter usado um desses em casa, porque estou quase na infiltração. E também o selante neutro, ele é indicado para vedação em geral, como fachada de edifícios, para selagem de perímetros em cortinas de vidro, e ele é um material bem resistente a intempéries, ou seja, ao tempo, chuva, calor, e ele tem a adesão forte a diversos materiais como tijolo, plástico, metais, e ele é indicado para vedações em edifícios. O estrutural, pode passar. O silicone estrutural, ele é um dos tipos de silicones que contém substâncias apropriadas em sua composição, que garante força, estrutura, funcionando como um adesivo elastomérico. Ele é bastante utilizado para segurar grandes peças de vidros e adesivos de alta resistência. E o hidrofugante, que ele é específico para resistência à água e a prevenção de mofo em locais úmidos, porque ele bloqueia a infiltração em tijolo, telhas, concretos, e assim como evita a formação de manchas pretas ou verdes, dependendo do material. Também temos o silicone adesivo, que quando feito com tinta base silicone, ele é para pintar prédios, edifícios, porque ele tem uma melhor aderência ao local e ele também não faz a formação de bolhas, impedindo também a entrada de água no ambiente. O silicone é a prova de que qualquer polímero, mudando a sua cadeia, consegue criar diferentes características únicas para ter um melhor desempenho na sua função. Pode passar o próximo slide. Vou falar um pouco sobre os pisos vinílicos. Eles são pisos de PVC, como o colega comentou nos slides acima, e ele descreve o mesmo material. Eles são feitos em placas ou réguas ou mantas, e ele é um piso leve, aplicado de preferência sobre um contrapiso liso. Ele é com uma cola específica e ele tem algumas vantagens, em geral, como um preço razoavelmente acessível, uma aplicação fácil e rápida, e ele pode ser
flexível e é bem resistente a impacto. No meu quarto eu tenho piso laminado e o fator ruim do laminado é que quando cai água e a água fica por um determinado tempo em cima, ele acaba absorvendo e ficando com ondas e oscilações. Já o vinílico, ele não tem esse problema. Ele não tem ele é hidrófilo, ele não tem essa absorção da água. Pode passar o próximo slide. Eu vou comentar sobre os pisos monolíticos. Eles são pisos que são especificamente para indústrias, porque eles são pisos que têm um alto nível de resistência, uma rápida aplicação. Ele é um piso que se autonivela na sua aplicação e não tem nenhuma fissura, como a palavra em si, monolítico, se refere, que é sem fendas e sem erros. Ele é um piso de 2 componentes, à base de epóxi ou poliuretano e acrílico. Ele, hoje em dia, nas indústrias, é padrões utilizado. Ele também é utilizado em blocos cirúrgicos ou farmácias, dependendo do local. Pode passar. Os pisos flutuantes, ele pode ter diversos formatos, como tiras, assoalhos, e as laterais deles têm um comprimento possibilitando um encaixe, então picado, dá para se dizer assim. Ele tem uma manta embaixo dele e eles colocam o piso sobre essa manta. Muitas vezes ela é colocada também uma outra camada para evitar a infiltração de água. E ele é um piso que tem ele tem uma boa resistência térmica, uma acústica boa e é uma fácil instalação também. Pode passar. Agora seu, né? Eu vou falar sobre carpetes, que é feito de poliéster, PMMA e PP. As vantagens dele é que é menor custo, são têxteis, flexíveis, eles têm uma boa acústica e é bem fácil de colocar, que acaba sendo muito útil. Tem alguma coisa para falar, Pedro? Não. Liga a câmera, Pedro. É muito usado também em esquadrias de PVC para janelas, portas, que acaba sendo um baixo custo e é esteticamente bonito também. Também é usado para pavimentação, que pode ser playgrounds de borracha. Muito usado agora hoje em dia é campos de futebol, que é feito com grama sintética, que acaba sendo muito fácil a manutenção. E também colocação de asfaltos e etc. Na parte de divisórias também temos divisórias de acrílico e de chapas de MDF, compensado, essas coisas. Em telhas, temos essas telhas de PVC, que têm um baixo custo. E esse telhado de policarbonato, que tem uma estética muito legal, por ser meio transparente e quase, digamos, imitando um vidro. O teto, que é muito, muito usado mesmo PVC. Também eu achei o isopor, que já vi em algumas escolas eles utilizarem esse isopor em alguns lugares. E o forro mineral também. Dá para ser usado também em muito revestimento de parede, que é massa corrida, tinta, papel de parede, que acaba ficando muito bonito esteticamente. Eu vou falar sobre a sustentabilidade dos polímeros, que muita gente fala que polímero acaba causando muita poluição pelo fato de ser extraído a matéria-prima do meio ambiente e também por demorar muito para conseguir degradar no meio ambiente novamente. Então é necessário uma reciclagem desses materiais. Aí o grande problema não é, na verdade, os materiais, e sim a gente, porque a gente nunca faz o descarte certo, a maioria das pessoas, né? E falta um pouco também o incentivo das prefeituras, que não tem muito local adequado para se descartar esses materiais.
Aí também entra a diferença entre lixo e resíduo, que na verdade polímero não é lixo, sim resíduo, porque a maioria dos polímeros é possível reciclar. Então, a culpa, na verdade, acaba sendo nossa, não dos plásticos. Os plásticos acabam trazendo muitas vantagens para nós, porque é muito mais fácil fabricar um plástico do que vai lá e derrubar uma madeira para fazer alguma coisa, uma árvore inteira. Como é feita a reciclagem dos polímeros? Para serem reciclados, então, os polímeros precisam ser separados. A primeira separação se dá entre os termoplásticos e termorrígidos. Os termoplásticos são aqueles que, quando aquecidos, eles ficam moldáveis e fluidos, podendo ser reciclados. Já os termofixos não podem ser reciclados, pois não é possível amolecê-los e remodelá-los pelo calor. Aí acaba que eles, às vezes, são misturados com outras coisas para dar um fim nisso, para não ficar tipo como um lixo mesmo. Como existem vários tipos de polímeros termoplásticos, existe uma classificação que é uma simbologia que identifica cada tipo de polímero, que são essas daqui. E tem um videozinho que explica um pouco também sobre a separação dos polímeros. Tá saindo som aí? Ei, vocês sabem como é que se faz para reciclar o plástico? Que tal começar por essa garrafa, aí na sua mão? O plástico é resistente, versátil e tem longa durabilidade. Por isso, precisa ser reaproveitado ao máximo. Primeiro, o consumidor tem que aprender a descartar os resíduos da maneira correta. Na hora de descartar os produtos ou embalagens plásticas, coloque na lixeira própria para coleta seletiva ou leve aos pontos de entrega voluntária, instalados em grandes lojas e supermercados. A triagem e a classificação do tipo de plástico coletado são feitos pelos catadores e cooperativas. Depois da triagem, os materiais plásticos são levados para a recicladora. As recicladoras fazem o processo de reciclagem mecânica, a mais utilizada no mundo para plásticos pós-consumo. O plástico passa por 4 etapas: a fragmentação, a lavagem e separação, a secagem e a extrusão. Desse processo saem as matérias-primas para as fábricas de produtos como componentes de automóveis, fibras, embalagens não alimentícias, frascos. É assim que o plástico volta para você. E é assim que a gente poupa os recursos naturais do planeta. Quer reciclar outra vez? Agora você já sabe.